Nossa, achei que não doeu, sabia? De verdade, foi tranquilo. Na hora do retorno. Vamos entrando, minha gente. Tô esperando uns minutinhos aqui vocês entrarem pra mim já dar início, tá bom? A Verônica tá mandando: oi, amiga, te amo. Oi. Gente, então eu vou começar, já entrou bastante gente aqui com a gente. Vou começar nossa live, tá? Então, voltando que se vocês tiverem alguma perguntinha e eu não conseguir responder aqui na live, vocês mandam depois lá no Telegram, tá? No nosso grupinho lá. Eu quero que vocês pensem num nome pra gente pôr no nosso grupinho. O que vocês acham? Dá licença, Cid. O meu cachorro deitado aqui. Vai mais pra lá um pouquinho pra mãe não pisar em você. Gente, então, vou começar aqui fazendo os olhos dela, tá? Porque eu já fiz a pele pra nossa live não ficar muito grande, porque senão eu ia ter que ficar umas 2 horas com vocês aqui. Não porque eu demore 2 horas, mas quando eu tô explicando, eu tenho que fazer mais devagar, né? Então, por isso. Vou passar o corretivo da Bruna Tavares, que é de alta cobertura na pálpebra dela. Passo mais nessa região central mesmo, dou uma espalhadinha, ó. Passei o corretivo, já vem com a esponjinha, tá? Deixa eu pegar minha outra esponja aqui. Eu sempre, quando a pele já tá pronta, eu sempre uso uma esponjinha de, como que se diz, de apoio, pra mim não ficar pegando a minha mão na pele dela. E sempre quando eu vou esfumar aqui com a esponjinha, sempre estico a pele, não importa, qualquer pessoa eu faço isso, tá? Não importa se a pessoa tem olho grande, pequeno, velha, nova, tanto faz. É pra poder pegar bem certinho e o corretivo penetrar em todas as dobrinhas aqui. Não ficar nada sem ele ficar, porque senão a sombra não gruda. Aí fica exatamente um buraco sem sombra. Deixa eu tirar o excesso aqui. Ó, então, como a gente vai fazer a sobrancelha por último, tá? Eu gosto de fazer a sobrancelha por último por causa disso, que daí eu venho aqui sem medo, ó, com a esponjinha. Se eu tivesse já feito a sobrancelha dela agora, maquiado a sobrancelha dela, eu teria que arrumar, né? Ou tomar muito cuidado para não relar esse corretivo em cima da sobrancelha. Então, ó, eu bato a esponjinha até eu não ver nenhuma marcação e ver que a esponjinha ficou espalhada igualmente por toda a pálpebra, tá? E é a pálpebra inteira, a gente pega a fixa, móvel, do canto interno até o canto externo, a gente pega tudo. Agora que vocês estão craque, já sabe o nome de todas as regiões, eu posso falar os termos técnicos, né, lindas? Ó, então, espalhei bem o corretivo. E aí eu já venho com a sombra, tá? Hoje eu vou fazer aquela primeira técnica que a gente fez ontem, lembra? Vou fazer aqui no olho dela. Como o olho dela tem um espaço bem pequenininho, tá vendo? Não tem muito espaço de pálpebra.
Ó, é pouco o espaço. Eu vou escolher fazer aquela técnica que o esfumado, o fundo do esfumado vem só até a metade, pra gente conseguir aumentar o olho dela clareando esse início aqui. Porque se a gente viesse fazendo, deixa eu pegar um pincel só para demonstrar. Se a gente viesse fazendo aquele esfumado que eu ensinei pra vocês, que é inteiro assim, sabe? Que contorna todo o côncavo, como o olho dela é muito pequenininho, a gente ia deixar o olho dela muito fechado, tá? Então nela eu vou fazer aquele que é só até a metade, pra gente poder conseguir abrir um pouco mais esse espaço do olho dela, dar uma impressão do olho ser um pouquinho maior. Ó, eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Essa paleta da Boca Rosa, o nome dela é Basiquinha, tá? Ela tem as cores básicas que eu mais uso. Tem 3 tons de marrom, né? O marrom que eu sempre gosto, que esse aqui eu mostrei ontem pra vocês. Aí tem um pouco mais claro, tem um pouco alaranjado, tem um salmão, tem essa aqui cintilante e a preta, tá? Muito boa essa paletinha, ótima pigmentação. Aí eu vou pegar o pincelzinho 136 da Dye Makeup, vou pegar a sombra com ele em pé sempre, tiro o excesso, ó. E venho aqui no olho dela, vira assim de ladinho que eu vou começar por esse olho aqui. Venho aqui, gente, sempre, primeiro eu encosto o pincel do ladinho do cantinho externo dela. E batidinhas, porque eu quero depositar o produto. Lembra? Primeiro deposita. E vou pegando mais, aos pouquinhos, até eu ver que tá bem intensificada a cor, ó. Tô continuando no mesmo lugar, depositando. Agora já posso começar a subir, porque a corzinha já pegou bem ali. Vou depositando e eu tô seguindo o côncavo dela, porque na hora que eu puxo aqui, eu consigo ver onde que é o afundadinho do rosto do olho dela aqui e eu consigo identificar o côncavo. E eu vou subindo. Qual que é onde é o nosso ponto de parada, tá? Desse esfumado que é só até a metade. Nosso ponto de parada é o centro da pálpebra. Onde é o centro da pálpebra? Vira de frente agora. O centro da pálpebra é exatamente o centro dos olhos, não é o ponto alto da sobrancelha, não. Onde a gente vai parar o mais alto do seu esfumado é o centro da pálpebra, tá? Vira assim de novo. Então, ó, eu já vim aqui depositando cor. Chegou aqui, parei, tá? Meu pincel já tá com pouca coisa, não sobrou muito pó nele. Eu vou tirar um excesso assim na minha mão mesmo. E vou vir arrastando pra dar um acabamento aqui, ó. Puxando aqui pra cima da sobrancelha, ó. Só pra ela dar uma finalização aqui. Pra ela sumir. Tá? E aí, agora sim, eu vou vir esfumando. Primeiro, eu intensifiquei aplicando com batidinhas e agora eu vou esfumar. Para esfumar, eu gosto de dar batidinhas também bem na... Ó, aqui é a divisória, tá vendo? Dá pra ver totalmente uma divisória aqui. Eu vou bem em cima da divisória com batidinhas. O meu pincel não tem mais nada nele. Eu só vou espalhando essa divisória. Primeiro eu venho com batidinhas para espalhar ela, depois eu vou vir fazendo movimentos circulares, com a mão bem levinha. Porque se você faz movimentos circulares com a mão muito pesada, você arrasta o produto de lugar. Ó, então, ó, venho aqui fazendo a bolinha. E aqui pro final, ó, é só quando o pincel tá sem nada mesmo, que você vai dar só um tchanzinho aqui, ó. Ou você pode até escolher uma cor um pouquinho mais clara pra fazer isso. Vou dar um exemplo aqui da própria paleta que eu mostrei, ó. Vou pegar essa cor aqui mais clara, bem pouquinho, essa sombra é bem pigmentada. E vou vir daqui, ó, desse cantinho externo, ó, e vou puxar um pouquinho pra cá, assim, para dar um acabamento aqui nas têmporas, tá? Fica aí um pouquinho que eu vou só ver se tá bom o vídeo.
Gente, tá dando pra ver bem? Deixa eu aproximar um pouco mais. Aí. Então, ó, gente, aqui eu dei esse acabamento, tá? Se você for ver, olha, não dá, eu não consigo achar mais nenhuma marcação, tá bem esfumadinho. Ó, bem esfumado. Aqui, então, o nosso molde para as sombras tá pronto, tá? Então, a partir daqui, eu tenho que daí ver o que que... Por exemplo, essa hora que você vai perguntar para sua cliente o que que ela quer fazer, que cor que ela quer usar, entendeu? Então, aqui, eu só dou um acabamento aqui também com o pincel sem nada. Umas batidinhas aqui para a borda de dentro também, porque quando você vir com a sombra, se você não der uma ajeitada aqui, vai ficar marcado a divisória também, tá? Então, aqui no caso dela, eu poderia estar vindo, igual a gente fez ontem na quarentina, né? Eu poderia estar vindo já com o glitterzinho, tá? E fazer daquela mesma forma de ontem. Só que daí eu vou fazer hoje, vou aplicar uma cor a mais para vocês verem como também fica, tá? Mas antes disso, eu vou fazer o outro olho. Quem perdeu o primeiro olho já vê. Vou virar um pouquinho seu cabelo aqui, só pra ele não cair na frente, tá? Aí vira assim. Aí tá bom, sim. Então, ó, pego lá com o pincel sempre na vertical. E vem com batidinhas. Sempre deposito primeiro aqui no cantinho externo. Do cantinho pra fora, sempre. Batidinhas, porque eu tô depositando o produto primeiro, tá? E eu vou pegando mais sombra pra mim intensificar a cor. É aos pouquinhos mesmo, gente, vai com calma, fazendo o esfumado, essa parte que é o acabamento da maquiagem, se você for ver, né? Então essa parte a gente tem que fazer com muito cuidado, bem calminha, porque ela não fique marcada. Ó, com o restinho que tá no pincel mesmo, eu já venho aqui batendo pra tirar as marcações da divisória. Então, depois que eu aplico o produto, depois eu volto tirando as marcações. Sempre assim, gente. Nunca venha querendo esfumar e aplicar de uma vez só. Aplica primeiro e depois esfuma, que senão você vai perder muita sombra no meio do caminho e vai ter mais trabalho. Ó, depois que eu dou as batidinhas, eu volto fazendo os movimentinhos circulares, ó, na borda. E é só na borda, tá, gente? Essa parte de dentro que eu intensifiquei no início, eu nem mexo mais. E aqui, ó, o restinho tá no pincel, aquela sujeirinha que se arrasta em direção aqui da sobrancelha. Vou dar o acabamento aqui com aquele outro laranjinha, que eu tinha mostrado do outro lado. Bem pouquinho, só aqui no final, ó. Só pra dar um acabamento mesmo. Então, ó, gente... Essa aqui foi a técnica que eu demonstrei pra vocês ontem na boneca, tá? Hoje a gente tá na quarentina, que vocês mesmos que nomearam, tá? Essa é a técnica que a gente fez ontem no papel, então hoje reproduzindo ela nos olhos. Nossa, agora que eu fui ver que
Que tá só um pedaço, né? Tava um pedaço faltando. Agora que eu fui ver, elas estão aqui tudo pedindo pra mim virar o celular. Tava muito próximo. Vou deixar assim, que daí pega os... Isso aí, gente. Eu tô fazendo a live sozinha. Meu marido tá numa reunião, coitado. Não vai ver, não. Ó, a Ali Silva tá me perguntando aqui. Paula, por que quando eu estou maquiando os olhos, quando o olho está fechado, a maquiagem fica linda e dá pra ver bem, mas quando abro os olhos parece que tudo o que fiz não dá pra ver nada? Vou te explicar. Eu vou te explicar ali na minha modelo mesmo, que a sua é assim, né, Marisa? Por quê? A pálpebra é muito pequenininha, então você fica ali no limite do côncavo. Tá beleza aí agora, gente? Dando pra ver. Oh, meu Deus. Ajeitei agora pra vocês. Então, deixa eu responder essa pergunta da Aline, tá? O que acontece? A Marisa, que é a nossa modelo de hoje, tem exatamente o mesmo problema que você. Porque quando ela abre o olho, a pálpebra móvel dela se esconde inteirinha quando ela tá de olho aberto. Só aparece a pálpebra fixa. Então, o que acontece? A pessoa fez a maquiagem ali só no côncavo e na pálpebra móvel, que é o natural, né? Então, não esfumou muito pra cima. Por isso que não vai aparecer. Agora, no caso, a Marisa tá de olhos abertos, olha lá na câmera. E tá aparecendo aqui o fundo do esfumado. Porém, na hora que eu passar as sombras aqui no olho dela, não vai aparecer quase nada, tá? Vai dar acabamento só mais aqui no canto interno. Por isso que eu escolhi fazer a sombra que vem só até aqui, porque pode ver que ela dá um ar de levantado aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui iluminando e vai deixar mais erguido, tá bom? Se a gente fizesse fechando o côncavo dela, ia ficar mais fechadinho o olho dela ainda. Então, provavelmente, o que você tá errando aí, que você não tá esfumando pra cima do côncavo, você tá deixando muito no côncavo, fica bonito, mas na hora que você abre o olho, a sua pálpebra esconde tudo, tá? Então, você tem que só esfumar um pouco pra cima do côncavo, se seu côncavo é muito escondido. Então, ó, agora eu vou aplicar uma sombra um pouquinho mais escura aí, pra dar um degradê, tá? Vou pegar aqui um pincel. Vou passar, cadê? Vou pegar uma cor preta mesmo, tá, gente? Não, não precisa não. Ó, peguei com o pincel em pé, o pretinho, bem pouquinho, ó. Não sei se dá pra ver aí na câmera. Bem pouquinho que eu pego. Vira aqui que eu vou fazer esse lado que a gente começou. Ó, então eu vou vir exatamente em cima aqui do cantinho externo e eu não vou ficar andando muito com essa sombrinha não, tá? Porque a sombra preta ela mancha. Então eu vou ficar com ela dando batidinhas aqui até eu ver que ela se despregou toda do meu pincel, sem sair do lugar. Tá vendo? Vai ficar uma bolinha pretinha ali. Depois que eu vi que ela já se despregou a maior parte da sombra que estava no meu pincel, eu vou dar uma arrastadinha aqui pra dentro. E vou dar batidinhas ao redor aqui dessa bolinha preta, para que ela entre em transição com o marrom. Ó, daí você vai dando batidinhas, tá? É só pra dar uma escurecidinha ali naquele canto. E depois eu volto ainda com o marrom pra dar acabamento no cantinho do preto, tá? Vou pegar aqui já o marrom pra mostrar pra vocês. Eu venho com um pouquinho de marrom aqui em cima.
do preto para dar um acabamento e ele não ficar manchado. Porque o preto é danadinho para manchar. Ui! Pisei no rabo do cachorro que tá deitado no meu pé. Mas ele quer ficar perto de mim, coitado. Ó, tô com batidinhas aqui. Ó, tá vendo? Já deu aquela escurecidinha. Aí o restinho do marronzinho que tá no pincel, eu vou dar um acabamentinho aqui, ó. É só pra ficar um cantinho escuro, tá? Hoje a maquiagem nossa não vai ser uma maquiagem muito elaborada, até porque é a primeira maquiagem que nós estamos fazendo do nosso desafio de 21 dias, tá? Então eu tô indo com calma pra vocês ir pegando o jeitinho de cada coisa. Ó, peguei o pretinho de novo, agora eu vou fazer aqui do outro lado. Ó, eu fico com ele dando batidinha sem sair do lugar, até ele pegar bem aqui. Depois que ele saiu do pincel, dou uma arrastadinha e uma subidinha, leve subidinha aqui no côncavo. Deixa eu aí ver de novo, tá tudo bem vocês conversando. Tá tudo certo aí, gente? Vai me falando que daí de vez em quando eu venho aqui olhar, tá? Se tiver fora de quadro aqui de novo. Deixa eu ver. Você assinou pra... Ah, tá, que eu que assinei aqui. Tá, gente? Então, aqui dando acabamento, deixa eu ver se ficou bom aqui dos dois lados. Dá uma escurecidinha aqui mais pra ficar igual o outro. E agora eu vou finalizar aqui com uma sombra. Eu tô fazendo tudo com a mesma paleta, tá? Pra vocês terem uma ideia do que fazer. Por exemplo, aqui, ó, a gente tá usou até agora duas cores, o marrom e o preto. Tô dando uma escurecidinha mais aqui no cantinho. Só pra dar um acabamento mais dramático. Nada impede de você fazer só com marrom, porque fica lindo também, tá? Então agora, ó, da mesma paleta da Boca Rosa, eu vou pegar essa aqui que tá do lado do preto, ó. Vou pegar ela. Sombra você nunca pega com dó, tá? Quando você vai, principalmente quando vai depositar, que agora a gente vai depositar a sombra, tá? O tanto que eu pego no pincel. E aí, quando a gente tá depositando sombra, a gente sempre aperta ela aqui na pele, ó, pra ela grudar naquele corretivo que tá ali. Vai apertando com batidinhas. E aí eu venho, nessa técnica aqui, eu gosto de vir com essa sombra clarinha até aqui em cima mesmo, pra dar um ar de o olho dela ser um pouco maior. E aí aqui onde tá o marrom e o preto eu venho com mais cuidado, ó, venho só dando umas batidinhas na borda, que daí agora eu vou dar um acabamento com o marrom. Aí eu vou pegar lá o mesmo marronzinho que foi antes, pego um pouquinho no pincel e aí eu vou dar batidinhas nele aqui pra ele fazer transição aqui em cima dessa sombra cintilante que eu coloquei agora e entre a sombra cintilante e o preto. Tá? Eu dou batidinhas até eu ver que ela sumiu aqui a linha de transição. Essas batidinhas são mega levinhas, tá, gente? Só relando o pincel mesmo. Deixa eu ver como é que tá no vídeo. Tá
dando pra ver bem, tá? Aí. Então, ó. Vou só colocar mais um pouquinho pra ficar mais chiquenetes. Mais topperson. Ó, vou subir aqui um pouquinho só pra dar um ar mais erguido no olho dela, tá? E agora vamos pro outro lado, vira assim. Peguei a sombra bastante no pincel. Pode ver que eu peguei a sombra uma vez só, né? Eu já pego bastante e vou espalhando ela aqui. Pegar mais um pouco, só porque eu falei que eu peguei uma vez só. Eu venho até aqui em cima da divisãozinha. E agora na divisão eu venho com um pouquinho de marrom. Ó, tô vindo com aquele mesmo marrom que a gente usou aqui em cima. Tô vindo com batidinhas nele aqui entre essas sombras pra ele dar um degradê ali, pra ele dar uma... pra ele entrar uma cor na outra, né? Dar uma transição legal, não ficar marcado. Aí vira aqui assim agora. Olha que linda já. Isso que a gente nem terminou. Aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre gosto de dar uma incrementada, tá? Vou pegar um glitter. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou pegar esse daqui da Toque de Natureza, que é meio douradinho, tá vendo? Vou pegar esse. Vou pegar com um pincel. Ó, só aperto o pincel lá. E vou já direto no olho, não vou nem pôr colinha, nada, porque eu quero que fique bem discreto. Somente aqui nessa parte que tá clara, tá? Olha a diferença que já dá. Aí agora, vou passar um delineado nela bem discreto, só para finalizar. Ali, dar um acabamento. Deixa eu achar aqui. Ai, sumiu. Ah, tá ali em cima da mesa, por isso que eu não tô vendo. Ó, gente, vou passar um delineador caneta nela. Quando eu não quero fazer um delineado muito preciso, estilo gatinho, que eu só quero só pra dar um acabamento aqui na raiz do pelo, eu vou com esses assim, líquido mesmo, tá? Mas quando eu vou fazer um delineado mais elaborado, precisa ser um em gel. Porque esse aqui, a intenção desse aqui é só dar um acabamento aqui na raiz do pelo.
Aí agora eu vou pôr uns cílios nela, porque sem cílios não fica legal, né? Sem cílios precisa de uns cílios, mas depois dos cílios daí eu vou fazer a sobrancelha, tá? Vou maquiar a sobrancelha pra vocês verem. Vou pegar aqui. Enquanto eu pego os cílios aqui, vou vendo se vocês estão falando alguma coisa. É o jeito, né, marido? Tá no último do fim essa cola já. Essa bichinha é grudenta. Então eu tô ajeitando aqui os cílios, gente, pra passar nela, pra colocar nela. E a cola tá aqui, dando azia, de que não quer sair do pote. Deixa eu ver como que tá. Ó, daí você olha pra baixo. Eu sempre peço pra minha cliente olhar pra baixo na hora que eu tô colocando os cílios, porque se ela fecha total os olhos, pode pegar nos cílios de baixo, entendeu? E cola, ó, colou na pinça. E daí cola, só levanta o queixo um pouquinho assim pra mim enxergar melhor. Vai ter uma aula nossa aqui no desafio que eu vou falar só de cílios. Não se preocupe que vocês vão aprender bem certinho como que eu colo, tá? Olhando pra baixo. Só não fecha, tá? Pode ficar olhando pra baixo, se ficar melhor pra você. Olha a diferença que dá com cílios postiços, gente. Outra vida, né?
Esses brilhinhos que caíram aqui embaixo, tá? Como a pele dela tá bem selada, é só o varrer que sai, tá? Eu não varri ainda porque a gente tá terminando aqui de colar, de acabar os olhos, dar acabamento nos olhos. Olha pra cima. Aí aqui, ó, quando dá uma coladinha, um pelinho no outro, é só puxar. Ó, aqui tem um ainda, ficou uma colinha. Mesmo eu mandando ela olhar pra baixo, ó, ainda veio uma colinha. Isso aqui super acontece, gente. Aí você tem que ir lá com uma pincinha e dar uma arrastadinha da colinha dos cílios da sua cliente, porque senão ela vai ficar lá na festa com os cílios colando. E vai dar muita agonia nela. Olha um pouquinho pra cima só. Isso. Tá quase. Porque essas colinhas de cílios, elas são que nem uma borrachinha. Eu não tô puxando os cílios dela, eu tô só, tipo, passando a pinça pra colinha colar na pinça, sabe? Eu vou passando e limpando a pinça aqui. Aí depois, na hora que eu passo, eu vou ali e passo a máscara, ele termina de parar de grudar, porque daí a máscara sela ele. Aí. Então, ó, agora eu vou delinear as sobrancelhas dela. Deixa eu pegar aqui. Vou usar essa pomadinha marrom chocolate que eu mostrei pra vocês ontem. Dou uma esfregada lá nela, ó, que ela já tá meio acabando já. E aí eu venho primeiro sempre delineando embaixo, eu sempre começo delineando embaixo das sobrancelhas. E depois a sujeirinha que tá no pincel, ó, eu venho trazendo pro meio dos pelos, ó. Daí agora eu vou dar uma delineada em cima também, pra dar um formato mais bonito. Porque quando a gente tá passando a base, a gente tira um pouco dos formatos da sobrancelha. Eles não sabem o que é o amor. Eles não sabem o que é o amor. Agora eu vou pro outro lado. Primeiro, ó, o pincel é bem fininho. Então eu venho fazendo um delineado aqui na sobrancelha dela. E sempre pra dentro dos pelos, não se esqueçam, senão a sobrancelha fica mais grossa. Aí venho sujando aqui no meinho. Agora eu vou delinear aqui o ponto alto. Começamos papo louco sem nem perceber. Sobre eles e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Agora, gente, eu vou pegar, vou dar uma iluminadinha na sobrancelha dela. Eu sempre ilumino o pontinho abaixo, ali do ponto alto. Deixa eu achar aqui meu glitter. Cadê o glitter que eu usei em você agora há pouco? Gente, vou pegar outro então. Eu queria usar o mesmo que eu usei no olho dela, mas eu já sumi com ele aqui
um monte de coisa. Deixa eu escolher outra, então. Tá vendo que a pessoa é meio doida? Vou até olhar aqui. Não tá aqui mesmo não. Sei lá onde eu coloquei. Então, eu vou pegar aqui outro glitterzinho. Deixa eu ver esse aqui que é clarinho. Ó, vou usar esse aqui, que é meio douradinho, fundo. Vai combinar ali. Vou pegar... esse pincel não. Vou pegar com esse pincel aqui achatadinho e fofinho, ó. Só coloco ele aqui no potinho mesmo. Dou uma chacoalhada pra sair o excesso, fica assim. Daí eu venho bem aqui no ponto alto dela e eu aperto ele aqui só. Não fico saindo com ele do lugar, não. Tá bem na moda esse ponto bem iluminado, tá? Usando o mesmo glitter que colocou aqui, usar aqui. Desses glitter fininho, lógico. Vou dar uma varridinha pra sair os excessos. Vou pegar minha vassourinha aqui. Dar uma varrida, que daí eu tiro os excessos de glitter. Baixa assim um pouquinho. Deixa eu ver ali na câmera, vou aproximar aqui para vocês verem os detalhes. Sim, a pastinha da Mari Maria. Olha só que lindo que ficou. Abre o olho, Marisa. Ela tá com o olho colandinho ali, um cantinho ainda. Mas olha só como deixou ela com o olhar bem aberto, né? Eu ainda vou dar acabamento na parte de baixo dos olhos dela. E daí, nossa live de hoje é isso. Era pra ensinar vocês a fazer esse esfumado aqui, tá? Que é o mais facinho, mais delicadinho de todos. E combina com tudo, tá? Então...